Meus 4 filhos adotivos me destruíam toda noite. Aos 64 anos, engravidei de um deles. Eu adotei 4 meninos que ninguém queria. Dei nome, dei casa, dei comida, dei escola, dei meu coração inteiro partido em 4 pedaços iguais. Criei cada um com o amor que eu não pude dar para filho biológico, porque passei a vida inteira fugindo da gravidez por medo de morrer da mesma doença que levou minha mãe em 8 meses. E quando meu marido morreu e me deixou sozinha com os 4 dentro de casa, esses 4 homens que eu criei, que eu alimentei, que eu vesti, que eu acordei de madrugada quando tinham febre, que eu matriculei na escola, que eu levei no dentista, que eu ensinei a amarrar sapato e a escrever o próprio nome, fizeram comigo uma coisa que não tem palavra no dicionário que descreva. Toda noite. Por anos. Até que meu corpo fez o impossível. Aos 64 anos, depois de uma vida inteira sem gerar, eu descobri que estava grávida, de um deles. E foi essa gravidez impossível, essa vida que não devia existir, que me deu a coragem de fazer o que eu devia ter feito desde o primeiro dia. Oi, meus queridos. Oi, minhas queridas. Que bom que vocês vieram me fazer companhia hoje. Cheguem pra cá. Cheguem bem pertinho dessa vovó aqui, que o coração tá cheio e transbordando e a vontade de conversar tá maior que essa sala. Meu nome é Marluce. Marluce Gomes Ferreira. Tenho 72 anos e moro aqui em Ribeirão Preto, no interior de São Paulo, nessa cidade grande que tem alma de interior, sabe? Cidade de café, de cana-de-açúcar, de sol quente que castiga o ano inteiro, de gente trabalhadora que acorda cedo e vai à luta sem reclamar. Ribeirão é assim, parece metrópole pelo tamanho, mas quando a gente entra nos bairros, nas ruazinhas mais tranquilas, ainda tem aquele jeitinho de cidade do interior paulista, com padaria na esquina, vizinho que dá bom dia, cachorro dormindo na calçada. Moro no bairro Jardim Paulistano, numa casinha de 2 quartos com um jardinzinho de rosas na frente que é meu orgulho. Casinha bonita, pequenininha, mas é minha. É o meu pedacinho de paz depois de tudo que aconteceu na minha vida. Vocês me encontraram aqui na sala, sentada na minha poltrona de veludo verde. Essa poltrona era da minha mãe, viu? Trouxe ela de Olambra quando minha mãe faleceu e nunca mais larguei. O veludo já tá meio gasto nos braços, de tanto eu sentar e apoiar o cotovelo. Mas eu não troco por nenhuma poltrona nova do mundo. Essa poltrona tem cheiro de mãe, tem memória. E é aqui nessa poltrona que eu estou agora polindo a prataria que herdei dela. Tão vendo esse jogo de bandejas aqui na mesinha de centro? É prata legítima. Veio lá de Olambra, de uma família holandesa que se estabeleceu no interior de São Paulo nos anos 40. Minha mãe era descendente de holandeses, nasceu em Olambra, cidade das flores, e trouxe esse jogo de prataria como parte do enxoval quando casou com meu pai aqui em Ribeirão. São 6 peças, 2 bandejas grandes, ovais, com detalhes de folha de parreira nas bordas, 2 bandejas menores, redondinhas, que servem de prato de bolo, um açucareiro com tampa e colherzinha, e uma mantegueira com aquela base que encaixa direitinho. Toda semana, sem falta, eu tiro tudo da cristaleira, passo aquele pano macio com limão e bicarbonato, receita da minha mãe. Esfrego devagarzinho, com paciência, até cada peça brilhar que nem espelho, e depois coloco de volta no lugar, cada uma no seu cantinho, arrumadinha, alinhada. A minha mãe fazia isso toda sexta-feira. Dizia que prataria guardada, sem cuidado, escurece, perde o brilho, cria aquela camada preta que parece ferrugem, mas não é. E eu concordo com ela. Não só para a prataria, para a vida também. A vida da gente escurece quando a gente guarda sem cuidar. E a minha escureceu muito, meus queridos. Escureceu de um jeito que eu achei que nunca mais ia ver o brilho de nada. Essa cristaleira aqui do meu lado é uma peça antiga, de madeira maciça, com vidro nas portas e espelho no fundo que multiplica tudo. Meu marido, o Osvaldo, comprou ela num antiquário de Ribeirão quando a gente casou, em 1980. Ele sabia que eu ia precisar de um lugar bonito para guardar as coisas da minha mãe. E essa cristaleira virou o altar da minha memória. Cada prateleira guarda uma lembrança. Aqui em cima tem o retrato do casamento dos meus pais, 1953.
Minha mãe de véu e grinalda branca, meu pai de terno escuro com gravata torta que ele nunca aprendeu a dar nó direito. Do lado, o meu retrato de casamento com o Osvaldo, 1980, eu de vestido simples com renda na gola, ele de terno marrom com cravo branco na lapela, os dois sorrindo daquele jeito de quem acredita que a vida vai ser boa. Ali no meio tem as xícaras de porcelana que minha avó trouxe da Holanda quando emigrou para o Brasil. 6 xícaras com pires, pintadas à mão com moinhos de vento azuis num fundo branco, tão delicadas que eu tenho medo de lavar. E na prateleira de baixo, os porta-retratos. 5 porta-retratos. 4 deles são dos meus filhos adotivos, quando eram meninos. As fotos ainda estão ali, viu? Eu não tirei. Porque aquelas fotos são de quando eles eram meninos de verdade. De quando o amor ainda era amor e não tinha virado a coisa monstruosa que virou depois. E ao lado dos 4, tem um 5º porta-retrato, menor, cor-de-rosa, com lacinhos de fita. E dentro dele, a foto da minha Aurora. Minha filha biológica. A que nasceu do impossível. A que não devia existir segundo a medicina. A que os médicos disseram que não podia ser. E que é. Que existe. Que tem 8 anos e desenha o dia inteiro e me chama de mãe-vó, e que é a razão pela qual eu acordo todo santo dia com vontade de viver, de respirar, de continuar. Mas antes de eu contar essa história toda para vocês, queria fazer um pedidinho especial, tá? Me contem aqui nos comentários de qual cidadezinha do Brasil vocês estão me assistindo agora. E em que horinha do dia vocês acharam esse vídeo da vovó aqui? De manhãzinha cedo com aquele cafezinho na mão, na hora do almoço descansando um pouquinho, ou de noitinha já debaixo das cobertas. Eu leio cada comentário, viu? Um por um. E fico tão feliz quando vejo gente de todo cantinho desse Brasil enorme parando um pouquinho do dia para ouvir essa vovó velha. Me conta, vai? Quero saber de onde vocês são. Quero saber o horário. Quero sentir vocês pertinho de mim. E se vocês puderem, cliquem naquele botãozinho vermelho de se inscrever aí embaixo do vídeo, ativem o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo novo e deixem aquele joinha de coração que ajuda demais essa história a chegar em mais gente que precisa ouvir. Cada inscrição, cada like, cada comentário é um abraço que eu recebo de vocês daqui da minha poltrona de veludo verde. E abraço, meus filhos, é a coisa que essa vovó mais precisa e mais valoriza depois de tudo que passou na vida. Então, se acomodem aí, peguem uma água, um cafezinho, o que tiver por perto e venham comigo, porque a história que eu vou contar hoje não é fácil, não é simples, não é bonita em muitas partes, mas é verdadeira, é minha e precisa ser contada, porque enquanto eu fiquei calada, o mal continuava. E foi só quando eu abri a boca que a verdade saiu e a justiça chegou. E tudo começou muito antes do que vocês imaginam. Começou com a minha mãe, com a doença dela, com o medo que ela me deixou de herança junto com essa prataria e essas xícaras de porcelana. Um medo que moldou cada decisão da minha vida por 46 anos seguidos. E que no final das contas, por caminhos que eu nunca poderia prever, me levou ao lugar mais escuro que uma mãe pode conhecer. Minha mãe se chamava Hendrika, mas todo mundo chamava ela de Hendy. Era o nome holandês dela, que ninguém em Ribeirão Preto conseguia pronunciar direito. Então virou Hendy e pronto, e assim ficou pro resto da vida. Ela era uma mulher bonita, minha mãe. Alta pra época, quase 1,70 m, de olhos azuis clarinho, pele muito branca cheia de sardas nos braços e no colo. Sardas que eu herdei, olha aqui. Vocês estão vendo esses pontinhos castanhos nos meus braços? São dela. Herança genética que eu carrego com orgulho. Cabelo castanho claro, ondulado, que ela sempre prendia num coque baixo com grampos pretos. Mãos longas, dedos finos, mãos de quem trabalhava, mas que tinham uma elegância natural. Ela falava português com um sotaquezinho holandês que nunca perdeu mesmo depois de 30 anos morando no Brasil. Trocava o é pelo G às vezes, engrossava as vogais de um jeito engraçado que eu adorava ouvir, e fazia as melhores tulipas de açúcar que existiam nesse mundo.
tulipas moldadas em açúcar, cristal colorido. Uma receita que ela trouxe de Olambra e que fazia toda a Páscoa para enfeitar a mesa. Tulipas cor-de-rosa, amarelas, vermelhas, brancas. Eu ficava hipnotizada olhando ela fazer, derretendo o açúcar no fogo baixo, despejando nos moldes de lata, esperando esfriar para desmoldar com cuidado. Cada tulipa era uma obra de arte. E eu pensava, minha mãe transforma açúcar em flor. Minha mãe faz mágica. Minha mãe morreu em 1975. Eu tinha 18 anos recém-completados. Ela tinha 47. Morreu de câncer de ovário. Um câncer que chegou sem aviso, sem pedir licença, sem dar chance de preparação. O diagnóstico veio em março. A morte veio em novembro. 8 meses. E nesses 8 meses, eu assisti minha mãe, aquela mulher alta de olhos azuis que fazia tulipas de açúcar e cantava cantigas holandesas enquanto cozinhava, se transformar em outra pessoa. Vi ela perder o cabelo castanho ondulado, fio por fio, depois em tufos que ficavam no travesseiro de manhã e que eu recolhia escondida para ela não ver. Vi ela emagrecer até os ossos da clavícula saltarem para fora da pele como galhos secos. Vi ela ficar tão fraca que não conseguia levantar a colher da sopa. Vi o azul dos olhos dela perder o brilho, como se alguém tivesse apagado a luz de dentro. Vi ela chorar de dor de madrugada quando achava que eu estava dormindo. Mas eu não dormia. Eu ficava ali, do outro lado da parede fina da nossa casa, com o travesseiro apertado contra o peito, os olhos abertos no escuro, ouvindo minha mãe sofrer e sentindo a coisa mais terrível que uma filha pode sentir. A impotência de não poder fazer nada para aliviar a dor de quem te deu a vida. Ela morreu no Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto, na cama número 7 da ala de oncologia. Lembro do número da cama porque contei os azulejos brancos da parede ao lado dela durante 8 meses, e a cama ficava na 7ª posição a partir da porta. Eu estava do lado dela no momento final, segurando a mão, e ela apertou minha mão com uma força que eu não achei que uma pessoa naquele estado pudesse ter. Apertou como quem não quer soltar, como quem está segurando na vida pela mão da filha. E depois a força foi embora. Os dedos afrouxaram, e ela se foi. Depois do enterro, a médica oncologista que cuidou da minha mãe me chamou para conversar. Era a doutora Helena, uma mulher séria, cabelo grisalho preso num coque apertado, óculos grossos de armação dourada. Ela me disse uma coisa que grudou na minha cabeça como ferro quente gruda no couro do boi. Disse que o tipo de câncer que minha mãe teve tinha componente hereditário forte, que eu, como filha, precisava fazer acompanhamento rigoroso a vida inteira, e que se eu engravidasse, as alterações hormonais da gravidez poderiam acelerar o desenvolvimento de células doentes no meu caso. Poderiam. Não que iam com certeza. Poderiam. Era uma possibilidade, não uma sentença. Mas para uma mulher de 18 anos que tinha acabado de ver a mãe definhar e morrer em 8 meses, que ainda sentia nos dedos a força daquela mão se apertando pela última vez, que ainda ouvia na memória os gemidos de dor de madrugada. Poderiam era a mesma coisa que iam. Não tinha diferença, não tinha nuance. Era uma certeza absoluta na minha cabeça de 18 anos, destruída pela dor. E eu decidi naquele dia, ali no corredor do hospital, com o cheiro de desinfetante e a luz fluorescente piscando e o barulho de maca passando, que eu nunca ia engravidar. Nunca. Porque engravidar podia me matar do mesmo jeito que matou a minha mãe. E eu tinha visto como era morrer daquele jeito. Tinha visto cada detalhe. E eu não ia morrer assim. De jeito nenhum. Essa decisão, meus queridos, moldou minha vida inteira. Cada escolha, cada caminho, cada porta que eu abri e cada porta que eu fechei nos 46 anos seguintes teve essa decisão como ponto de partida. E foi por causa dela que eu adotei 4 meninos. E foi por causa desses 4 meninos que eu conheci o inferno. Mas vou contar devagarzinho, do comecinho, para vocês entenderem direitinho como é que as coisas foram se encaixando até dar no que deu. Minha infância em Ribeirão Preto foi boa. Simples, humilde em muitas coisas, mas boa.
Boa do jeito que infância tem que ser, com brincadeira, com quintal, com manga no pé e com mãe na cozinha. Meu pai, o seu Jerônimo, era funcionário da usina Santa Elisa, a maior usina de cana-de-açúcar da região naquele tempo. Trabalhava na parte administrativa, cuidava da folha de pagamento dos cortadores de cana. Não era chefe, não era gerente, era um funcionário comum que saía de casa todo dia às 6 da manhã, de calça de linho bege e camisa social branca. Ele tinha 5 camisas brancas iguais que minha mãe lavava e passava com ferro à brasa todo sábado de manhã. Chapéu de palha na cabeça quando o sol estava forte e voltava às 6 da tarde, todo dia, sem falta, sem atraso, sem reclamar. Homem de poucas palavras, meu pai. Não era de abraçar, de beijar, de dizer eu te amo. Era daqueles homens que demonstravam amor pelo trabalho, pela presença, pelo sustento. Nunca faltou comida em casa. Nunca dormi com fome. Nunca cheguei na escola sem lanche. E naquela época, para muita gente, isso já era amor suficiente. Hoje eu sei que tinha mais formas de amar, mas naquele tempo os homens eram assim e a gente não questionava. Minha mãe ficava em casa. Cuidava de mim e do meu irmão mais velho, o Adriano, que era 3 anos mais velho que eu. A Rende cozinhava comida brasileira, mas sempre com aquele toque holandês que ela nunca perdeu. Fazia arroz e feijão todo dia, como qualquer dona de casa brasileira, mas no Natal fazia oliebollen, que são umas bolinhas fritas holandesas recheadas com maçã picadinha e uva passa que ficavam douradas por fora e macias por dentro, polvilhadas com açúcar de confeiteiro. Na Páscoa, além das tulipas de açúcar, fazia um bolo que ela chamava de apple tart, que era uma torta de maçã com canela e noz moscada que perfumava a casa inteira, e eu ficava sentada na cozinha só para sentir aquele cheiro que me deixava com água na boca. E sempre, sempre, o dia inteiro, tinha café fresco passado no coador de pano, aquele coador branco de algodão pendurado num suporte de arame. Minha mãe dizia que café de coador de pano era a única coisa que os brasileiros faziam melhor que os holandeses, e ela adotou esse hábito no primeiro mês que pisou no Brasil e nunca mais largou. A gente morava numa casa boa de alvenaria, 3 quartos, sala com janela grande que dava para a rua, cozinha espaçosa com fogão a gás. Meu pai fez questão de fogão a gás porque achava fogão a lenha coisa de roça. E quintal grande com uma mangueira enorme que dava manga palmer toda a temporada. Manga doce, de polpa alaranjada, que escorria caldo pelo queixo quando a gente mordia. Eu e o Adriano vivíamos naquele quintal. Jogávamos bola com bola de meia quando não tinha bola de verdade. Subíamos na mangueira até o galho mais alto e ficávamos lá em cima olhando a rua, sentindo o vento quente de Ribeirão que vinha carregado de cheiro de cana queimada na época da safra. Fazíamos cabana com lençol velho pendurado no varal de roupa. Brincávamos de esconde-esconde com os filhos da Dona Carmela, a vizinha italiana do lado esquerdo, e com os netos do seu Joaquim, o sapateiro do lado direito. Tinha também o tanque de lavar roupa nos fundos do quintal, de cimento grosso, com torneira de bronze que rangia quando abria. Minha mãe lavava roupa ali todo dia, esfregando lençol e camisa no tanque com sabão de coco, sempre com o rádio ligado, sintonizado na Rádio Clube de Ribeirão Preto, que tocava sertanejo raiz o dia inteiro. Tonico e Tinoco, Tião Carreiro e Pardinho, Cascatinha e Inhana. E eu achava a coisa mais engraçada do mundo ver minha mãe holandesa, de olhos azuis e sotaque carregado, cantarolando modão de viola enquanto torcia lençol no tanque. Ela gostava de verdade. Dizia que a música brasileira entrava no coração e fazia casa e não saía nunca mais. E não saiu mesmo. Até nos últimos dias no hospital, quando ela já quase não falava, eu levei um radinho de pilha e coloquei sertanejo baixinho do lado da cama. E vi ela mexer os lábios, tentando cantar. Eu estudei no Colégio Marista de Ribeirão Preto. Escola rígida, séria, de uniforme engomado, sapato preto lustrado e freira na direção que rezava terço no pátio antes da primeira aula. Eu era aluna aplicada, gostava de estudar, tirava notas boas. Minha matéria favorita era ciências. A professora, Dona Carmen, uma mulher de óculos fundo de garrafa e cabelo sempre preso num rabo de cavalo, foi quem me fez gostar de biologia.
Ela explicava o corpo humano com uma paixão que contagiava, como o coração bombeia sangue, como o pulmão respira, como cada célula tem uma função. Eu achava fascinante. Achava bonito como o corpo era uma máquina perfeita. Ironia, né, meus queridos? A mulher que mais amou biologia foi a mulher que mais teve medo do próprio corpo. Meu irmão Adriano era meu companheiro de tudo. 3 anos mais velho, mais alto, cabelo cortado à escovinha, joelho sempre ralado de tanto subir em árvore e cair de bicicleta. Me protegia na escola, brigava com quem mexia comigo, andava comigo na rua, me ensinava a andar de bicicleta no asfalto da rua de casa, segurando o selim por trás até eu ganhar equilíbrio. O Adriano queria ser engenheiro. Vivia desmontando rádio, relógio, ventilador, tudo que tivesse parafuso, ele desmontava para ver como funcionava por dentro. Meu pai olhava os pedaços espalhados no chão da sala e sacudia a cabeça, mas no fundo tinha orgulho. E quando chegou a hora, o Adriano foi para Campinas, estudar engenharia na Unicamp, e eu fiquei. Fiquei com meus pais. Fiquei com a mangueira. Fiquei com o cheiro de café no coador de pano e o sertanejo no rádio. Aos domingos a gente ia na missa das 8 na igreja São Sebastião, ali no Centro Velho de Ribeirão. Missa com padre de batina, incenso, sino tocando. Depois da missa, meu pai levava a gente na padaria São Paulo, que ficava na esquina da Praça 15, e comprava pão francês quentinho, bolo de fubá cortado em quadrado e 1 litro de leite de garrafa. A gente voltava para casa a pé, eu segurando o saco de pão com cuidado para não amassar, o Adriano equilibrando o litro de leite na cabeça para mostrar que conseguia sem derrubar, meu pai na frente com as mãos nos bolsos da calça e minha mãe ao lado dele, o braço entrelaçado no dele, sorrindo daquele jeito quieto que ela tinha. Eram manhãs boas, manhãs simples, manhãs com cheiro de pão quente e café fresco e sol de domingo. Manhãs que eu guardei num cantinho fundo do peito e que me sustentaram nos anos mais escuros da minha vida, quando eu precisava lembrar que coisa boa existia. A gente tinha vizinhos bons naquela rua. A dona Carmela, italiana de Nápoles, que fazia macarrão caseiro na tábua da cozinha e sempre mandava um prato enorme pra gente, com molho de tomate feito do zero e queijo ralado por cima. O seu Joaquim, sapateiro que tinha a oficina na garagem de casa, que consertava sapato o dia inteiro e contava piada para todo mundo que passava na calçada e ria da própria piada antes de terminar. A dona Lúcia, que criava galinha nos fundos do quintal e toda semana trazia 1 dúzia de ovos caipira para minha mãe embrulhados num pano de prato xadrez. Ribeirão Preto nos anos 60 era assim. Cidade que estava crescendo, que estava virando importante por causa do café e da cana, mas que nos bairros ainda tinha cara de interior. Todo mundo se conhecia pelo nome, pelo apelido, pela profissão. Todo mundo se ajudava. Se faltava açúcar, pedia para o vizinho. Se chovia forte e a rua alagava, todo mundo saía de casa com vassoura para varrer a água junto. Era comunidade de verdade, gente que se importava. E nesse ambiente de quintal e mangueira, de missa no domingo e café de coador, eu cresci achando que a vida era gentil, que as pessoas eram boas, que o amor protegia de tudo. E não sabia, não podia saber que a doença silenciosa dentro da minha mãe ia mudar tudo, ia transformar não só a vida dela, mas a minha. Ia me transformar numa mulher com medo de viver. E esse medo, meus queridos, foi a raiz de tudo que veio depois. Quando minha mãe adoeceu em março de 75, eu estava terminando o 3º ano do colegial. Larguei a escola. Não pensei 2 vezes. Meu pai precisava trabalhar. O Adriano estava em Campinas cursando o último ano de engenharia e sobrou eu para cuidar da minha mãe. Só eu. Eu tinha acabado de completar 18 anos e, de repente, a vida me tirou da sala de aula e me colocou num quarto de hospital. Foram 8 meses de cuidado integral. Eu dava banho nela, com cuidado, com delicadeza, segurando aquele corpo que ia ficando cada vez mais leve, mais frágil, como se os ossos fossem feitos de graveto. Trocava os lençóis todo dia, porque ela suava demais por causa da medicação. Preparava sopa rala, de legume batido no liquidificador, porque ela não conseguia mais engolir nada sólido.
Levava ela no hospital 2 vezes por semana para quimioterapia, naquele ônibus da linha municipal que balançava demais nas lombadas, e ela passava mal no caminho, segurando um saco plástico no colo. E toda noite, antes de dormir, eu sentava na beira da cama dela, segurava a mão e ficava ali, quieta, só segurando. E ela apertava forte, como se minha mão fosse a âncora que impedia ela de ser levada embora. Depois que minha mãe morreu e a doutora Helena falou aquelas palavras sobre o risco hereditário, eu tomei minha decisão. Firme, definitiva, inabalável, nunca engravidar. E cumpri. Tomei anticoncepcional dos 18 aos 52 anos sem falhar um único dia. Quando entrei na menopausa, achei que podia relaxar. Mas o medo não relaxou. O medo nunca dorme. E por precaução, mesmo já na menopausa, fiz laqueadura. Porque na minha cabeça a precaução nunca era demais. Porque o fantasma da minha mãe morrendo naquela cama de hospital nunca saiu de dentro de mim. Tava ali, grudado, como as sardas no braço. Herança que não sai com nenhum sabão. Conheci o Osvaldo em 1978, 3 anos depois da morte da minha mãe. Eu tinha 21 anos. Ele tinha 36. Nos conhecemos numa quermesse da Igreja São Sebastião, em junho, festa de São João. A praça estava enfeitada com bandeirinha colorida, fogueira acesa no meio, barraca de comida e de brincadeira em volta, forró tocando no alto-falante. O Osvaldo estava na barraca de pescaria, tentando fisgar um peixinho de plástico com uma varinha de bambu torta e rindo de si mesmo porque não conseguia. Homem grandão, de mão grossa, que não conseguia pescar um peixe de mentira. Eu passei por perto, vi a cena e ri. Ri alto, sem querer. Ele olhou para mim com aquele sorriso aberto de quem não tem maldade no corpo e disse: "Moça, me ajuda aqui que esse peixe tá me derrotando." E eu ajudei. Cheguei na barraca, peguei a varinha e pesquei o peixe na primeira tentativa. Ele arregalou os olhos e disse: "Pronto. Agora eu te devo uma." E me pagou com um algodão doce cor-de-rosa que ele comprou na barraca do lado. Aquele algodão doce que derretia na boca e grudava nos dedos e no nariz. E a gente ficou ali, conversando, rindo, comendo algodão doce, enquanto o forró tocava e as crianças corriam entre as barracas. E naquela noite eu senti, pela primeira vez desde a morte da minha mãe, que talvez a vida pudesse ser boa de novo. O Osvaldo era funcionário público. Trabalhava na prefeitura de Ribeirão Preto, no setor de cadastro imobiliário. Passava o dia inteiro carimbando documento, arquivando pasta, atendendo o contribuinte no guichê. Homem tranquilo, de voz mansa, que nunca levantava o tom para ninguém. Usava camisa de manga curta, calça social de tergal, sapato preto sempre lustrado. Tinha bigode fino, repartido certinho, cabelo escuro repartido de lado com brilhantina, óculos de armação grossa que escorregavam no nariz e que ele empurrava para cima com o dedo indicador o dia inteiro. Não era bonito no sentido de revista, mas tinha uma beleza que vinha de dentro. Uma beleza de caráter, de alma, que brilhava nos olhos castanhos. Olhos calmos. Olhos de homem que não tem pressa e não tem medo e não tem maldade. Namoramos 2 anos. Namoro direito, de visita na sala com meu pai de olho, de passeio na praça de domingo, de sorvete na sorveteria da Rua General Osório. E antes de casar, eu sentei na frente dele, na mesa de uma lanchonete do centro, e contei tudo. Contei da minha mãe. Contei do câncer. Contei do medo que morava dentro de mim como inquilino que não paga aluguel e não sai. Contei da decisão. Disse para ele olhando nos olhos, sem piscar: "Osvaldo, eu não quero engravidar. Nunca, nunca na vida. Se tu quer filho biológico, é melhor não casar comigo. Procura outra mulher, porque eu não vou mudar de ideia. Nem hoje, nem daqui a 10 anos, nem nunca." Ele ficou em silêncio. Olhou para mim por um tempo que pareceu 1 hora, mas deve ter sido 1 minuto, e disse com aquela voz mansa dele: "Marluce, eu quero tu. Filho a gente dá um jeito." Casamos em 1980. Casamento simples na Igreja São Sebastião, missa às 10 da manhã,
Almoço na casa dos meus sogros com arroz, feijão tropeiro, frango assado e bolo de laranja. Meu pai estava lá, sério como sempre, de terno escuro e gravata torta. A mesma dificuldade com gravata do retrato de casamento da minha mãe. Mas eu vi que ele enxugou uma lágrima quando eu passei pelo corredor de braço dado com ele. O Adriano veio de Campinas, já formado em engenharia, já noivo de uma moça paulista chamada Sandra. Minha mãe não estava, mas eu levei uma das bandejas de prata dela na mesa do bolo para ela estar ali de algum jeito, para ela participar, para a prata dela brilhar no meu dia. O jeito que o Osvaldo encontrou para a gente ter filhos sem eu engravidar foi a adoção, e eu aceitei de coração aberto. Mais do que aceitei, eu quis. Quis com uma força que vinha do buraco que o medo do câncer tinha cavado dentro de mim. Eu não podia gerar, mas podia criar. E criar, eu pensava, era ser mãe do mesmo jeito, com a mesma intensidade, com o mesmo amor, com o mesmo sacrifício, só que sem o risco de morrer. Em 1994, quando eu tinha 37 anos e o Osvaldo 52, fomos ao abrigo municipal de Ribeirão Preto. E lá conhecemos o Wesley, menino de 12 anos, olhos grandes, escuros, vivos, sempre olhando de lado como quem está esperando o golpe. Corpo magro, braço fino, jeito desconfiado de quem já levou mais pancada da vida do que qualquer criança devia levar. Mãe biológica presa, pai desconhecido. Morava no abrigo desde os 6 anos. 6 anos esperando alguém chegar e dizer: eu te quero. E ninguém chegava, porque ninguém quer menino de 12 anos. As pessoas querem bebê, querem criança de 2, 3 anos. Menino de 12, rebelde, desconfiado, cheio de trauma, ninguém olha 2 vezes. Eu olhei. E quando olhei para aquele menino, aconteceu uma coisa dentro de mim que eu não esperava e que eu nunca vou conseguir explicar direito. Uma coisa que nenhum medo, nenhuma decisão racional, nenhuma laqueadura podia impedir. Eu senti que era mãe, ali, naquele instante, olhando para um menino que não era do meu sangue, que não tinha saído do meu corpo, que não tinha meu nariz, meus olhos, minhas sardas, mas que precisava de mim. E eu dele. E essa necessidade mútua, esse encaixe que aconteceu ali no pátio daquele abrigo, foi a coisa mais bonita e mais perigosa que eu já vivi. Bonita porque era amor puro. Perigosa porque eu achei que amor puro bastava para tudo. E não basta. Trouxemos o Wesley para casa. Dei quarto, dei roupa nova, dei comida caseira, dei nome. Wesley Ferreira Braga, meu filho. E eu larguei meu emprego na prefeitura. Eu trabalhava no mesmo prédio que o Osvaldo, no setor de arquivo, e fiquei em casa, mãe de tempo integral, cozinhando, lavando, passando, levando na escola de manhã e buscando de tarde, ajudando com o dever de casa à noite na mesa da cozinha, preparando lancheira com suco de laranja e pão com manteiga. 2 anos depois, em 96, adotamos o Rafael. 10 anos. Mesmo abrigo, menino fechado como cofre, quieto como sombra, que não olhava nos olhos de ninguém e não deixava ninguém tocar nele, sem ele travar o corpo inteiro. Mãe biológica presa por tráfico. Pai desconhecido. Em 98 veio o Douglas. 10 anos. De um abrigo diferente em Araraquara. Abandonado na maternidade ao nascer. 10 anos de abrigo. 10 anos sem pai, sem mãe, sem ninguém para chamar de seu. Menino ansioso, que roía a unha até sangrar e tinha pesadelo toda noite e acordava gritando. E em 2000 veio o Tiago. 10 anos, abrigo de Ribeirão, mãe biológica falecida, avó materna que disse que não podia criar. Menino quieto, obediente demais, que fazia tudo certinho e nunca dava trabalho. Mas eu sabia, lá no fundo, que aquela obediência excessiva não era tranquilidade. Era medo. Medo de errar e ser devolvido. Medo de dar trabalho e perder a mãe de novo. Porque criança adotada carrega dentro de si um medo que criança biológica não conhece. O medo de não ser suficiente. O medo de que, se não for perfeita, vai ser mandada de volta. Vai perder tudo de novo. 4 meninos. Todos mais velhos. Todos que ninguém queria. E eu quis todos.
porque cada menino que eu trazia do abrigo para casa era uma vitória contra o medo, contra o câncer que me roubou a mãe e me roubou a coragem de gerar. Eu não podia ter filho do meu corpo, mas podia salvar os filhos que o mundo tinha jogado fora. E salvei. Ou achei que tinha salvado. O Osvaldo foi o melhor pai que aqueles meninos podiam ter. Homem presente, paciente, que não levantava a voz. Ajudava com dever de escola sentado na mesa da cozinha, com paciência de santo, explicando conta de matemática pela 5ª vez sem se irritar. Levava os meninos na quadra para jogar bola no sábado de manhã. Ensinava a consertar coisa em casa, trocar lâmpada, apertar parafuso, desentupir pia. Sentava do lado do Tiago toda noite para ler uma história antes de dormir, porque o Tiago, o mais novo, tinha medo do escuro. Os meninos cresceram, e cresceram com dificuldades. O Wesley foi o mais difícil na adolescência. Brigava na escola, respondia grosso, testava todos os limites possíveis todo santo dia. O Rafael continuou fechado, não falava dos sentimentos, não abraçava, não deixava ninguém se aproximar de verdade. O Douglas tinha ansiedade severa, crises de pânico, pesadelos quase toda noite, roía as unhas até sangrar e depois roía a pele ao redor. E o Tiago continuava obediente demais, quieto demais, bom demais, de um jeito que me dava aperto no peito, porque eu sabia que ninguém é bom assim por vontade própria. Era sobrevivência. Eu amei os 4 com tudo que eu tinha dentro de mim. Tudo. Cada gota de amor que eu não pude dar para filho biológico, dei para eles, multiplicado por 4. Cada abraço, cada bolo de aniversário com velhinha e parabéns cantado, cada noite acordada quando um deles estava com febre, cada matrícula de escola, cada uniforme comprado, cada caderno novo, cada consulta de dentista, cada Natal com presente embaixo da árvore, cada Páscoa com ovo de chocolate. Eu fui mãe. Fui mãe com letra maiúscula, com tudo que a palavra significa. E achei que bastava. Achei que amor curava trauma, que colo consertava abandono, que carinho, rotina, comida quente e escola boa preenchiam os buracos que eles tinham dentro do peito. Mas não preencheram. A psicóloga me disse depois, muito tempo depois, quando já era tarde demais para consertar: Dona Marluce, amor não cura trauma. Amor ajuda. Amor sustenta. Mas trauma precisa de tratamento profissional. Precisa de terapia séria, continuada, com profissional especializado. E os seus filhos nunca fizeram terapia de verdade. E ela tinha razão. Eu nunca coloquei eles em terapia. Porque na minha cabeça, mãe resolvia tudo. Mãe era hospital, escola, psicóloga e padre, tudo junto. Mãe curava com colo e com sopa e com abraço apertado. E eu estava redondamente enganada. Enganada de um jeito que me custou a coisa mais preciosa que eu tinha, a minha dignidade. O Osvaldo começou a sentir dores em 2008. Dor nas costas que não passava, cansaço que não melhorava com descanso, dificuldade para urinar. Homem de 66 anos que tinha pavor de médico, que achava que homem não podia mostrar fraqueza, que não pisava num urologista havia mais de 10 anos. Quando finalmente cedeu e foi, porque a dor já não deixava ele dormir, já era tarde. Câncer de próstata. Avançado. Com metástase nos ossos. Meus queridos, vocês conseguem imaginar o que eu senti quando ouvi essa palavra? Câncer. De novo. Não no meu corpo, mas no corpo do homem que dormia do meu lado toda noite havia quase 30 anos. O mesmo tipo de doença, o mesmo tipo de sentença, a mesma destruição lenta que eu já tinha assistido uma vez e que agora ia assistir de novo. O tratamento durou 2 anos. Quimioterapia, radioterapia, cirurgia, mais quimioterapia. E eu vi no Osvaldo o que tinha visto na minha mãe. Vi ele emagrecer até a roupa ficar larga demais. Vi o cabelo cair. Vi a força ir embora. Vi ele ficar tão fraco que eu precisava ajudar ele a ir no banheiro. Vi nos olhos dele a mesma coisa que vi nos olhos da minha mãe 20 e tantos anos antes. A luta entre querer ficar e não conseguir aguentar. E de novo eu estava ali, do lado da cama, segurando a mão. Outra vez. O Osvaldo morreu em julho de 2010.
Em casa, na nossa cama. Ele pediu para morrer em casa, não no hospital. Disse que queria ir embora no lugar onde foi feliz. E foi. Morreu segurando minha mão, apertando com aquela força que eu já conhecia. A mesma força da minha mãe, a força de quem está se agarrando à vida pela mão de quem ama. E depois os dedos afrouxaram, e ele se foi, igualzinho. Quando o Osvaldo morreu, eu fiquei sozinha com 4 filhos homens dentro de casa. Tinha 53 anos, viúva. O Wesley com 28, o Rafael com 24, o Douglas com 22, o Tiago com 20. Nenhum tinha saído de casa. Nenhum tinha emprego fixo. O Wesley fazia bico de pedreiro aqui e ali. O Rafael era entregador de farmácia. O Douglas não fazia nada, passava o dia deitado. O Tiago estava no 3º ano de engenharia na faculdade particular, o único que parecia ter encontrado um rumo. A pensão do Osvaldo era quase R$ 5.000 por mês, mais a minha aposentadoria. Eu voltei a trabalhar na prefeitura depois que os meninos cresceram e me aposentei em 2005. No total, entrava quase 8.000 por mês em casa. Para Ribeirão Preto, dava para viver com conforto. E os 4 sabiam. Sabiam exatamente quanto entrava. Sabiam que eu pagava tudo. Aluguel não tinha, porque a casa era própria. Mas água, luz, gás, mercado, roupa, tudo era eu. E quando o Osvaldo morreu, o único homem da casa, a única voz que eles obedeciam, a única autoridade que mantinha a estrutura de pé, o equilíbrio que ainda existia, desmoronou como casa de cupim quando chuta. A mudança foi gradual. Foi como água entrando pela fresta, devagar, silenciosa, e quando a gente percebe, já inundou tudo. Primeiro foi o respeito que sumiu. Pequenas coisas, um tom de voz mais alto, uma resposta atravessada, um olhar que não tinha mais carinho, só cobrança. Depois foi o dinheiro. Eles passaram a exigir. Não pedir, meus queridos, exigir, como se eu fosse obrigada, como se o dinheiro fosse deles por direito. Dinheiro para sair de noite, dinheiro para comprar roupa de marca, dinheiro para bebida. O Wesley bebia cerveja toda noite, depois passou para cachaça. O Rafael bebia escondido, no quarto, sozinho. O Douglas começou com maconha, depois foi para coisa mais pesada, pó branco que eu encontrava em papelzinho dobrado no bolso da calça quando ia lavar roupa. O Tiago largou a faculdade no 3º ano, faltando 1 ano e meio para se formar, a única conquista real, e jogou fora. E começou a beber também. Eu dava o dinheiro, dava porque era mãe. E na minha cabeça, mãe dá, mãe sustenta. Mãe não nega, principalmente mãe adotiva. Porque mãe adotiva, meus queridos, carrega uma culpa que mãe biológica não conhece. A culpa de não ter gerado. A sensação constante de que precisa compensar. De que se negar alguma coisa, o filho vai pensar que ela não é mãe de verdade, que não ama de verdade, que vai devolver. Devolver, a palavra mais pesada do dicionário da adoção. E os 4 aprenderam a usar essa palavra como arma, como faca, como veneno. Quando eu tentava negar alguma coisa, quando eu dizia não pro Wesley, que queria R$ 200 para sair no fim de semana, ele dizia: se a senhora fosse minha mãe de verdade, não negava. De verdade. 2 palavras, 7 letras cada uma. E essas 2 palavras, juntas, cortavam mais fundo que qualquer coisa no mundo. Porque eu tinha passado 20 anos tentando provar que era mãe de verdade. 20 anos de bolo de aniversário, de noite sem dormir, de consulta médica, de dever de casa, de abraço, de eu te amo. E uma frase de 7 segundos desfazia 20 anos de esforço. Depois do dinheiro, veio o controle. Os 4 passaram a mandar na casa como se fossem donos e eu fosse a empregada. Decidiam quem entrava e quem saía. Eu não podia receber visitas sem eles autorizarem. Não podia atender telefone sem eles ouvindo a conversa. Não podia ir no mercado sem avisar para onde ia, quanto tempo ia demorar e para que ia. Se eu saísse e demorasse mais que o previsto, quando voltava tinha gritaria. Onde a senhora estava? Com quem? Fazendo o quê? O mesmo interrogatório que marido controlador faz com esposa. Mas não era marido.
eram 4 filhos. 4 homens adultos que eu criei, controlando uma mulher de 60 anos que pagava as contas deles. Depois veio a violência verbal, xingamento, humilhação, velha inútil. Velha chata, velha que não serve para nada. Se não fosse pela aposentadoria, para que a senhora servia? Gritavam na minha cara, na frente de vizinho que vinha trazer um prato de comida e voltava assustado. O Wesley quebrava coisas quando estava bêbado. Porta, espelho, televisão. Uma vez jogou meu rádio na parede. O rádio que o Osvaldo me deu de presente de aniversário de casamento. Estilhaçou em pedaços no chão. E eu fiquei ali, olhando os pedaços, e o que eu sentia não era raiva. Era luto. Luto por cada pedaço de coisa boa que eles iam destruindo dentro e fora de mim. O Rafael esmurrava a parede quando contrariado, e a parede do corredor ficou cheia de buracos que eu tapava com massa corrida quando eles saíam. O Douglas ameaçava: se a senhora não der o dinheiro, eu quebro a senhora. E eu sabia que ele era capaz, porque o Douglas, quando estava sob efeito do que usava, tinha os olhos de vidro, sem alma, sem reconhecimento. Olhava para mim e não via mãe, via obstáculo. Depois veio a violência de verdade. O primeiro tapa foi do Wesley, em 2015. Eu neguei R$ 200. Ele me deu um tapa na cara. Na cozinha. Na cozinha onde eu cozinhei para ele durante 20 anos. Na cozinha onde eu fiz bolo de aniversário com velhinha. Na cozinha onde eu esquentei mamadeira quando ele era menino de 12 anos recém-chegado do abrigo e tinha medo de dormir sozinho e vinha se sentar na cadeira perto de mim enquanto eu lavava a louça. E naquela mesma cozinha, aquela mão me bateu. A mão que eu segurei quando ele chegou assustado. A mão que eu lavei quando ele estava com catapora. A mão que eu ensinei a segurar garfo, a escrever o nome, a apertar parafuso. E agora me batia. Eu não chorei de dor. A dor física foi pouca. Um tapa. Não quebrou nada, não sangrou. Mas a dor de dentro foi tão grande que eu achei que ia morrer. Ali, na cozinha, de coração partido. E depois do tapa veio coisa pior. Muito pior. A coisa que eu não tenho palavras certas para dizer, porque as palavras que existem para descrever isso foram feitas para outra situação. Foram feitas para descrever estranho fazendo com estranho. Não foram feitas para descrever filho fazendo com mãe. E quando é filho fazendo com mãe, as palavras ficam pequenas demais. Não cabem, não dão conta. O horror é maior que qualquer palavra inventada. O Douglas foi o primeiro, em 2018. Eu tinha 61 anos. De madrugada. Ele entrou no meu quarto, bêbado. O cheiro de bebida e de cigarro encheu o ar antes dele chegar na cama. Eu acordei com o peso dele, com a mão dele. E o que aconteceu naquele quarto no escuro, com o rádio da casa do vizinho tocando baixo lá fora e um cachorro latindo em algum lugar da rua, destruiu em mim uma coisa que eu não sabia que podia ser destruída. Porque eu achava que depois de perder minha mãe, depois de perder meu marido, depois de passar a vida com medo do câncer, não tinha mais nada que pudesse me destruir. Mas tinha. Tinha coisa pior. Muito pior. Meu corpo travou, ficou duro, paralisado, e minha mente saiu. Foi embora. Foi para outro lugar. A psicóloga me explicou depois que isso tem nome: dissociação. O corpo fica e a mente vai embora para se proteger. E a minha mente foi para Rolambra, para a cidade onde minha mãe nasceu, para um campo de tulipas que eu nunca conheci, mas que eu imaginava desde pequena, quando minha mãe contava como era a Holanda. Tulipas cor-de-rosa, amarelas, vermelhas, se estendendo até o horizonte debaixo de um céu azul limpo. Eu fui para lá na minha cabeça. Fui para longe, enquanto meu corpo ficava ali, naquela cama, em Ribeirão Preto. De manhã, o Douglas agiu como se nada tivesse acontecido. Saiu do quarto antes de eu levantar. Quando eu fui na cozinha, ele estava sentado na mesa, comendo pão com manteiga, tomando café. Bom dia, mãe. Bom dia. Normal. Rotina. Como se a noite anterior fosse um pesadelo que só existiu na minha cabeça. Mas não era pesadelo. Eu sabia que não era. O corpo sabia. A dor sabia.
A vergonha sabia. Eu não contei para ninguém. Porque quem ia acreditar? Filho adotivo que faz isso com a mãe adotiva. A primeira coisa que a sociedade ia dizer era: viu? Adotou bandido? Menino de abrigo é assim mesmo. Sangue ruim é sangue ruim. Iam transformar minha dor em argumento contra a adoção. Iam dizer que foi culpa minha por adotar menino mais velho. Iam usar a minha história para desencorajar outras famílias de adotar. E eu não ia permitir, porque adoção não é o problema. Eu sei que não é. Adoção é a coisa mais bonita que existe. O problema foi o trauma que ninguém tratou, que eu não tratei, que eu achei que amor sozinho resolvia. E o meu silêncio, o meu calar, protegeu não os meninos, mas o mal que eles faziam. Depois do Douglas, veio o Wesley, depois o Rafael e, por último, o Tiago. O quieto, o obediente, o que fez faculdade, o que parecia diferente de todos. Os 4, cada um na sua vez, cada um no seu dia, nunca juntos, sempre separados. Como se a maldade de um autorizasse a maldade do outro, como se fosse uma porta que, uma vez aberta, não fechava mais. E cada um passava por ela quando queria. Eu tinha 61, 62, 63 anos, na minha própria casa, na minha própria cama, no quarto que eu dividi com o Osvaldo durante 30 anos, no quarto onde eu era amada, respeitada, protegida, e agora, naquele mesmo quarto, sem o Osvaldo, eu era a coisa mais desprotegida do mundo. A noite virou meu tormento. O sol ia embora e o medo chegava. O estômago embrulhava. O coração disparava. Eu ouvia os passos no corredor de madeira. Tec, 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 devagar. E meu corpo inteiro gelava. Quem seria dessa vez? O cheiro de bebida às vezes denunciava, mas às vezes vinham sóbrios. E quando vinham sóbrios, era pior. Muito pior. Porque quando vinham sóbrios, não tinham desculpa. Sabiam exatamente o que faziam. Faziam com os olhos abertos. Faziam com consciência. Faziam porque podiam. Porque eu era velha. Porque eu era mãe. Porque eu não ia denunciar. Porque eles tinham certeza absoluta de que eu ia ficar calada para sempre. E eu ficava. Ficava calada. Ficava presa. Não por corrente de ferro, não por cadeado, não por parede. Presa pelo amor que eu dei e que eles transformaram na minha prisão. Presa pela vergonha que me sufocava toda manhã quando eu olhava no espelho do banheiro e não reconhecia a mulher que olhava de volta. Presa pelo medo do que o mundo ia dizer se descobrisse. Presa pela culpa de achar que de algum jeito aquilo era culpa minha. Que eu fiz alguma coisa errada, que eu errei na criação, que eu não fui mãe suficiente. E por isso merecia. Eu não merecia. Nenhuma mulher merece. Nenhuma mãe merece. Mas quando a gente tá dentro do furacão, não consegue ver isso. Só consegue ver o vento destruindo tudo ao redor. Em fevereiro de 2022, meu corpo começou a dar sinais estranhos. Enjoo de manhã, cansaço que não passava, peito dolorido, tontura. Eu tinha 64 anos. Achei que era a idade. Achei que era a pressão alta descontrolada, ou achei que era câncer, o medo eterno, a herança maldita da minha mãe que me acompanhava havia 47 anos. Pensei, chegou, finalmente chegou. O câncer que eu passei a vida fugindo me alcançou. Fui na minha ginecologista, a doutora Patrícia, que me acompanhava havia 15 anos. Mulher competente, séria, cabelo curto, jaleco sempre branco. Ela pediu os exames de rotina, sangue completo, ultrassonografia, marcadores tumorais. O resultado veio em 3 dias. A doutora Patrícia me chamou no consultório, sentou na cadeira, cruzou as mãos em cima da mesa, me olhou nos olhos com uma expressão que eu não consegui decifrar. Era surpresa? Preocupação? Impossibilidade? E disse: Marluce, eu vou te dizer uma coisa e eu preciso que tu fique calma. É câncer, doutora? Não, não é câncer. Então o que é? Tu tá grávida. Silêncio. O relógio de parede do consultório fazendo tic-tac. O ar-condicionado zumbindo. O som abafado do trânsito da rua lá fora. E a palavra grávida
flutuando entre nós duas como um balão que ninguém sabe se pega ou se deixa ir embora. Doutora, eu tenho 64 anos. Eu sei. Eu tô na menopausa há 12 anos. Eu sei. Mas a ultrassonografia mostra um embrião de aproximadamente 8 semanas, com batimento cardíaco ativo. Mas eu fiz laqueadura, doutora. Ela me olhou, tirou os óculos, esfregou os olhos e disse: Marluce, a laqueadura pode reverter espontaneamente. É raríssimo. Mas as trompas podem recanalizar naturalmente, especialmente em mulheres com alterações hormonais na sua faixa etária. E a ovulação pós-menopausa, embora extremamente rara, é documentada na medicina. Existem casos. Raro. Tudo era raro. A ovulação pós-menopausa era rara. A recanalização da laqueadura era rara. A gravidez aos 64 era rara. Eu era a exceção de 3 exceções ao mesmo tempo. A exceção da exceção da exceção. Mas eu sabia uma coisa que a médica não sabia. E saber essa coisa transformava o que poderia ser chamado de milagre médico no horror mais absoluto que uma mulher pode viver. Porque eu sabia quem era responsável por aquela gravidez. Era um dos 4 que me destruíam. E o bebê dentro de mim, o bebê impossível, raro, exceção de 3 exceções, era resultado do que eles faziam comigo toda a noite. Saí do consultório em estado de choque, peguei o ônibus, desci no ponto de sempre, andei até em casa. Os 4 estavam lá, como sempre, cada um no seu canto. O Wesley esparramado no sofá, assistindo televisão, o Rafael no quarto com a porta fechada, o Douglas na cozinha comendo algo, o Tiago no quintal fumando, todos ali, na minha casa, comendo minha comida, vivendo do meu dinheiro, e um deles tinha colocado dentro de mim uma vida que a medicina considerava quase impossível. Eu entrei no banheiro, tranquei a porta, sentei no chão frio de cerâmica e chorei. Chorei como nunca tinha chorado na vida. Chorei mais do que chorei quando minha mãe morreu. Mais do que quando Osvaldo morreu. Chorei por 4 anos de destruição. Chorei pela gravidez impossível que veio do jeito mais monstruoso possível. Chorei por tudo que eu dei e por tudo que me foi arrancado. Chorei pela mulher de 18 anos que decidiu nunca engravidar por medo de morrer e que agora, aos 64, estava grávida do próprio filho adotivo. A vida fazendo a piada mais cruel que existe. Mas depois de chorar até não sobrar mais lágrima dentro de mim, aconteceu uma coisa que mudou tudo. Uma coisa pequena, simples, quase imperceptível. Eu coloquei a mão na barriga. Ali, sentada no chão frio do banheiro, de olhos inchados e nariz escorrendo, eu coloquei a mão na barriga. E senti. Não senti o bebê mexer. Com 8 semanas era impossível. Mas senti outra coisa. Senti que ali dentro tinha vida. Vida minha, do meu corpo, do meu sangue. O primeiro filho biológico que eu ia ter em toda a minha existência. Aos 64 anos. Depois de 46 anos fugindo. Depois de tomar anticoncepcional por 34 anos. Depois de fazer laqueadura. Depois de tudo. O meu corpo, esse corpo que eu passei a vida inteira com medo, que eu achei que ia me matar, estava fazendo exatamente aquilo que eu proibi ele de fazer durante 4 décadas e meia. Estava gerando vida. E naquele chão de banheiro, com a mão na barriga e a certeza de que ali dentro tinha um coração batendo que veio do meu coração, eu tomei 3 decisões, firmes, definitivas, sem volta. Primeira, eu ia ter aquele bebê. Não por religião, não por moral, não por obrigação, porque aquele bebê era meu, do meu corpo, do meu sangue, biológico. O fato de ter vindo da violência não mudava o fato de que era meu, e eu ia ter. Segunda, eu ia embora daquela casa, com o bebê na barriga, para longe dos 4. Terceira, eu ia denunciar, ia abrir a boca, ia falar, ia contar tudo. Nem que o mundo inteiro me julgasse, nem que dissessem que eu adotei errado, que era culpa minha, que eu merecia. Eu ia falar, porque não era mais só por mim. Era pelo bebê, pela vida dentro de mim
que não tinha pedido para existir, mas que existia, e que merecia um mundo sem aqueles 4 homens perto. No dia seguinte, de manhã cedo, antes dos 4 acordarem, eu saí de casa pela porta dos fundos. Peguei o ônibus e fui na delegacia da mulher de Ribeirão Preto. Entrei. Sentei na frente da delegada, uma mulher chamada Doutora Andréia, morena, cabelo preso, olho firme. E contei. Tudo. Os 4 anos, os 4 filhos. O que eles faziam comigo toda a noite. E a gravidez. A delegada ouviu. O rosto dela foi endurecendo frase a frase, como cera que esfria e vira pedra. Quando eu disse que estava grávida, ela parou de escrever. Largou a caneta em cima da mesa. Me olhou e perguntou qual dos 4. Eu disse que não sabia. Podia ser qualquer um. Ela me explicou que quando o bebê nascesse, faria um exame de DNA para identificar, e que mesmo assim, os 4 responderiam, porque os 4 praticaram. A senhora é considerada vulnerável perante a lei, Dona Marluce, ela disse. Pessoa idosa sendo violentada por quem mora na mesma casa. Os 4 vão responder. Ela expediu mandado de prisão. Os 4 foram presos no mesmo dia. Na minha casa. Na casa que eu paguei com 30 anos de trabalho e com a pensão do meu marido morto. O Wesley tentou pular o muro do quintal. Os policiais pegaram ele antes de chegar na rua. O Rafael ficou parado, mudo, sem dizer uma palavra, como se a voz tivesse evaporado. O Douglas chorou. Chorou alto, de joelho no chão da cozinha. Mãe, perdão, mãe, eu tava bêbado, mãe, perdão. Como se embriaguez justificasse. Como se cachaça fosse desculpa para destruir a mulher que te deu nome, casa, comida e amor durante 20 e tantos anos. E o Tiago, o quieto, o obediente, o que fez faculdade. Olhou para mim na porta da sala, com os policiais atrás dele com as algemas prontas, e disse com uma calma gelada que me arrepiou a espinha: Ninguém vai acreditar em velha. Ninguém vai acreditar em velha. 7 palavras. A frase de quem tem certeza que o mundo é dos homens. Que mãe adotiva de 64 anos, grávida, é história que ninguém engole. Que velha é invisível. Que velha não tem voz. Ele estava errado. Muito errado. A gravidez foi de altíssimo risco. 64 anos, hipertensão arterial, diabetes gestacional que apareceu no 3º mês, risco de pré-eclâmpsia. Corpo que não foi feito para gerar naquela idade. A doutora Patrícia acompanhou semana a semana, às vezes 2 vezes por semana, monitorando tudo. Repouso absoluto a partir do 5º mês. Internação no Hospital das Clínicas no 8º mês. O mesmo hospital onde minha mãe morreu de câncer em 75. O mesmo prédio. O mesmo cheiro de desinfetante e álcool. A vida fazendo o círculo completo. Só que dessa vez eu não estava ali pela morte. Estava pela vida. E essa diferença fazia o corredor inteiro parecer diferente. O mesmo corredor, o mesmo azulejo, o mesmo cheiro, mas com significado oposto. Minha filha nasceu em outubro de 2022. Cesariana programada. Prematura de 34 semanas. 2 quilos e 100 gramas. Pequena, vermelha, enrugada, frágil como o passarinho que caiu do ninho. Mas viva. Chorou na hora que nasceu. Choro forte, de pulmão aberto, de bebê que chegou e quer ficar. Quando a enfermeira colocou ela no meu peito, pele na pele, como eles fazem hoje em dia, o corpo quente e minúsculo da minha filha deitado no meu peito de 64 anos, eu entendi uma coisa que demorei a vida inteira para entender. O medo do câncer me roubou aquilo. 46 anos de medo me roubaram aquela sensação. Aquele peso leve, aquele calor de vida nova, aquela respiração curtinha, rápida, fazendo meu peito subir e descer no ritmo dela. Aquele cheiro de bebê recém-nascido que não se parece com nenhum outro cheiro do mundo. Aquela coisa que não tem nome no dicionário, mas que toda mãe que deu à luz conhece. A primeira vez que o filho deita no peito da mãe. Eu tive aos 64, atrasado 46 anos, vindo do horror mais profundo.
mas tive. E chorei. Dessa vez era choro diferente de todos os outros choros da minha vida. Não era choro de dor, não era de medo, não era de alívio. Era choro de começo, de coisa nascendo, de página virando, de vida nova. Choro de começo, meus queridos. A coisa mais bonita que existe. Dei o nome de aurora, porque a aurora é o que vem depois da noite mais escura. E minha noite tinha sido a mais escura que existe. O exame de DNA foi feito quando a Aurora tinha 1 mês de vida. O resultado confirmou. O pai biológico era o Douglas, o terceiro filho adotivo. O que usava droga. O que chorou de joelho no chão pedindo perdão quando a polícia chegou. Os 4 foram julgados em 2023. Tribunal do Júri de Ribeirão Preto. Os 4 juntos, no mesmo julgamento. Acusação. Crime contra pessoa vulnerável de forma continuada. Eu depus, com a Aurora no colo. 8 meses de vida. Entrei no tribunal com minha filha biológica no braço esquerdo e a verdade na boca. E contei pro júri, 5 mulheres e 2 homens, tudo o que os 4 fizeram comigo. Com voz firme, sem tremer, sem chorar, porque eu já tinha chorado todas as lágrimas que existiam dentro de mim. Não sobrava mais nenhuma, sobrava só verdade. E verdade não precisa de lágrima. Verdade se sustenta sozinha. Os 4 advogados de defesa tentaram a mesma estratégia. Argumentaram que mãe adotiva não é mãe de verdade, que o vínculo entre nós não era biológico, que a relação de mãe e filho era, nas palavras deles, artificial, e que, portanto, a acusação não se sustentava da forma como foi feita. O promotor destruiu o argumento em 3 frases que eu guardei na memória e que vou repetir aqui porque merecem ser ouvidas. Disse que mãe é quem cria, que a lei brasileira reconhece a adoção plena como vínculo idêntico ao biológico, sem distinção, e que a defesa apresentada era moralmente repugnante e juridicamente nula. O júri condenou os 4. Unanimidade, 7-0, sem um único voto de absolvição. O Wesley, 18 anos. O Rafael, 16 anos. O Douglas, 20 anos, com agravante pela paternidade confirmada por DNA. O Tiago, 15 anos. O mesmo Tiago que disse que ninguém ia acreditar em velha. Quando o juiz leu a sentença, a Aurora estava dormindo no meu colo, dormindo em paz, alheia a tudo. Bebê de 8 meses que não sabia do julgamento, não sabia dos crimes, não sabia que o homem, sendo condenado a 20 anos ali na frente, era biologicamente ligado a ela. Não sabia de nada do horror. Só sabia do peito da mãe, do calor, do cheiro. E dormia. Em paz. E eu olhei para ela dormindo e pensei, é por isso. É por esse sono tranquilo. É por essa paz no rosto dela. É por isso que eu abri a boca, para ela poder dormir em paz pelo resto da vida. Hoje a Aurora tem 8 anos. É uma menina saudável, inteligente, cheia de vida. Vai na escola toda manhã de mochila cor-de-rosa nas costas e lancheira da princesinha Sofia na mão. Tira nota boa. Gosta de desenhar. Desenha o dia inteiro. Cadernos e mais cadernos de desenho espalhados pela casa. Desenha bichos, flores, casas com jardim, famílias. Sempre uma mulher mais velha e uma menina de mão dada. Tem cabelo castanho, liso, cortado na altura do ombro. Olho claro, puxando pro mel. Sorriso largo que mostra os dentes de leite que ainda estão trocando. Parecida comigo. Muito parecida. Se tem alguma coisa do Douglas no rosto dela, eu escolho não ver. Eu olho para minha filha e vejo minha filha. Só isso. Minha filha. Ela não sabe de nada. Não sabe da adoção dos irmãos. Não sabe do que aconteceu comigo. Não sabe quem é o pai biológico. Sabe que tem mãe. Eu. Sabe que a mãe é velhinha. Me chama de mãe-vó, porque na escola as crianças perguntam se eu sou a avó, e ela explica, com aquela firmeza de criança que não tem dúvida de nada. Não, ela é minha mãe-vó. Mãe de 72 anos com filha de 8. O mundo acha estranho, eu acho milagre. Meu dia hoje é simples e bonito. Acordo cedo, antes da aurora, preparo o café,
Faço o lanche dela, arrumo a mochila. Quando ela acorda, toma café da manhã na mesa da cozinha comigo, contando o que sonhou. Sempre sonhos coloridos e alegres. Levo ela na escola de mão dada, andando devagar porque minhas pernas já não são mais tão rápidas. Volto para casa. Limpo, cozinho, polo minha prataria, rego minhas rosas do jardim. De tarde, quando ela volta da escola, a gente faz dever de casa junto na mesa. Ela desenha, eu faço crochê ou leio jornal. De noite, preparo a janta. Arroz, feijão, carne moída, salada. Comida simples de mãe. Depois da janta, ela toma banho, escova os dentes e vem me pedir história antes de dormir. E toda noite, sem falta, eu sento na beira da cama dela, no quartinho cor-de-rosa que eu decorei com borboletas de papel na parede, e leio uma história. Às vezes invento. Invento histórias de princesas que moram em campos de tulipas na Holanda, e ela dorme. Aconchegada no travesseiro, de olhos fechados, com aquele sorriso de criança que está em paz. E antes de dormir, sempre, ela se aconchega no meu peito. No mesmo peito onde ela deitou com 2 quilos e 100 gramas na primeira hora de vida. E diz: "Te amo, mãe-vó." E eu aperto ela nos braços com cuidado para não apertar demais, e digo: "Te amo, minha filha." E essa frase, meus queridos, minha filha, aos 72 anos, é biológica, é de sangue, é do meu corpo. O corpo que eu passei a vida com medo. O corpo que eu achei que ia me matar. E que no final me deu a única coisa que eu sempre quis e nunca tive coragem de buscar: uma filha. A psicóloga que me acompanha me perguntou uma vez no consultório, com aquela voz cuidadosa de quem está pisando em terreno minado: "Dona Marluce, como a senhora consegue amar a Aurora sabendo como ela foi concebida?" E eu disse sem hesitar: "Doutora, a senhora planta rosa. A senhora sabe de onde vem o adubo? Vem de esterco, de podridão, de coisa morta e decomposta, e a rosa nasce assim mesmo, linda, vermelha, perfumada. A rosa não sabe que veio do esterco, ela só sabe que é rosa. A Aurora é minha rosa, e eu sou o jardim." E é verdade, a Aurora é minha rosa. Nasceu do pior adubo que existe, mas nasceu. E é linda, e é minha. Eu nunca tive câncer, 72 anos e nunca tive. O medo que me impediu de engravidar por 46 anos era medo de algo que nunca aconteceu. Nunca. Eu deixei de viver por medo de morrer. Passei 4 décadas e meia fugindo de uma doença que nunca veio. E quando a vida finalmente chegou, chegou do jeito mais torto, mais impossível, mais doloroso que podia chegar. Veio assim mesmo, de onde não devia vir, e floresceu onde ninguém esperava, igual rosa no esterco, igual aurora depois da noite mais escura que existe. E agora, meus queridos e minhas queridas, eu quero falar diretamente com vocês. Com cada pessoa que está me ouvindo agora, de qualquer cantinho do Brasil ou do mundo. Se vocês são mães adotivas ou pais adotivos, eu quero dizer uma coisa importante. Adoção é o ato mais bonito que um ser humano pode fazer. É pegar uma criança que o mundo rejeitou e dizer: "Eu te escolho." É amor na forma mais pura que existe. Não deixem a minha história manchar a beleza da adoção. O que aconteceu comigo não aconteceu porque eu adotei. Aconteceu porque eu achei que amor sozinho curava trauma. E não cura. Amor ajuda. Amor sustenta. Amor é essencial. Mas trauma precisa de tratamento profissional. Precisa de psicólogo, de terapeuta, de gente especializada. Se vocês adotaram ou estão pensando em adotar, não cometam o meu erro. Busquem acompanhamento desde o primeiro dia. Não esperem o problema aparecer para correr atrás. Previnam, cuidem, tratem. Amor com acompanhamento profissional, sim. Amor sozinho, achando que mãe resolve tudo? Não. E se vocês são pessoas mais velhas que estão sofrendo dentro da própria casa, que estão sendo maltratadas, humilhadas, controladas, destruídas por filhos, por netos, por noras, por genros, por quem quer que seja, eu quero dizer uma coisa que eu demorei 4 anos para entender, mas que agora eu digo com toda a certeza do meu coração de 72 anos: denunciem.
Não fiquem caladas, não fiquem calados. Não protejam quem está machucando vocês. Não tenham vergonha. A vergonha é de quem faz o mal, não de quem sofre o mal. Quando eu finalmente abri a boca, sentei naquela delegacia e contei a verdade. A justiça veio. Demorou, mas veio. E veio com força. 7-0. Unanimidade. Porque a verdade, quando sai da garganta de quem sofreu calado por anos, é tão forte que ninguém consegue ignorar. O Tiago disse que ninguém ia acreditar em velha. 7 jurados acreditaram e condenaram. E ele está preso. E eu estou livre. E a Aurora está dormindo em paz toda noite. E minhas rosas estão florindo no jardim. E minha prataria está brilhando na cristaleira. E o café da manhã é tranquilo. E o sol de Ribeirão entra pela janela. E a vida continua. E é boa. Depois de tudo, é boa. Meu corpo de 64 anos, o corpo que eu passei a vida inteira achando que ia me matar, fez uma coisa que a medicina chamou de quase impossível. Gerou vida. E se o meu corpo cansado, envelhecido, machucado, destruído, foi capaz de fazer o impossível, então eu acredito com toda a força da minha alma que qualquer pessoa é capaz de recomeçar. Em qualquer idade, de qualquer situação, porque a vida não pede licença. Não respeita a estatística. Não segue manual. A vida vem quando tem que vir. E quando vem, vem com a força de quem não aceita ser impedida. Se vocês ou alguém que vocês conhecem está passando por situação parecida, por favor, saibam que em todo lugar do mundo existem autoridades e organizações prontas para ajudar. Busquem informação na região de vocês. Falem, contem. Não guardem dentro de vocês o peso que não é de vocês carregar. Eu carreguei durante 4 anos e quase morri por dentro. Quase desisti. Quase me apaguei. Mas uma vida dentro de mim me acendeu de novo. E eu estou aqui, contando, para que outra mulher não espere 4 anos para falar, para que outra mãe não precise de uma gravidez impossível para encontrar coragem. A coragem já está dentro de vocês. Sempre esteve. Às vezes, ela só precisa de um empurrão. Deixa a minha história ser esse empurrão. Essa história não é entretenimento, meus queridos. Não é novela. Não é ficção. É a vida de uma mulher de carne e osso que sentou nessa poltrona de veludo verde, com a prataria da mãe holandesa brilhando na cristaleira, e decidiu abrir o peito e mostrar as cicatrizes. Eu mostro não para vocês sentirem pena. Eu mostro para vocês saberem que cicatriz não é o fim. Cicatriz é prova de que a ferida fechou. E se fechou, é porque eu sobrevivi. E se eu sobrevivi, vocês também sobrevivem. Essa história é conscientização, é prevenção. É uma vovó dizendo para outra mulher lá do outro lado da tela: eu te vejo, eu te ouço, eu sei o que é. E tem saída. Eu sou a prova viva de que tem saída. E agora, meus queridos, o pedido final dessa vovó. Se essa história tocou o coração de vocês, se fez vocês pararem para pensar, se fez vocês abraçarem alguém mais forte hoje, eu preciso de vocês. Cliquem naquele botãozinho vermelho de se inscrever, ativem o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo novo e deixem aquele joinha, aquele like de coração, porque cada like, cada inscrição ajuda essa história a viajar mais longe e alcançar mais gente que precisa ouvir. E para quem ficou até o final, para quem ouviu cada palavra dessa vovó até agora, eu peço uma coisa especial. Escrevam nos comentários a palavra Aurora. Só essa palavra. Aurora. Para eu saber que vocês ficaram. Para eu saber que a história da minha filha, da minha Rosa, da minha razão de viver, chegou no coração de vocês. Escrevam Aurora e me contem de qual cidadezinha estão assistindo e em que horinha do dia encontraram esse vídeo. De manhãzinha, de tarde, de noitinha. Eu leio cada comentário. Cada um. Com o coração aberto e os olhos cheios de gratidão. Façam isso agora. Não esperem nem mais um minutinho. Porque cada comentário é um abraço que eu recebo. E abraço, meus filhos, é a coisa que essa vovó mais valoriza no mundo depois de tudo que passou. Um beijo enorme, apertado, daqueles de vovó que não quer largar, no coração de cada um de vocês.
da vovó Marluce, lá de Ribeirão Preto, São Paulo, sentada na poltrona de veludo verde da mãe holandesa, com a prataria brilhando na cristaleira e a aurora desenhando na mesa da cozinha. Com todo o amor desse coração que já foi destruído pedaço por pedaço, que já sangraram por dentro de um jeito que ninguém via, que já acharam que não ia aguentar mais um dia, mas que agora bate mais forte do que nunca. Bate por mim. Bate pela Aurora. Bate por cada mulher que está ouvindo isso e pensando: será que eu consigo sair dessa? Consegue, minha filha. Consegue sim. Se essa vovó de 72 anos, que passou a vida fugindo da vida por medo da morte, conseguiu encontrar coragem sentada no chão de um banheiro com uma gravidez impossível na barriga, então você também consegue. Eu acredito em você. Do mesmo jeito que eu acredito na Aurora. Do mesmo jeito que eu acredito que Rosa nasce de esterco, que a Aurora nasce da noite mais escura, e que a vida, meus queridos, sempre, sempre, sempre encontra um jeito de florescer. Até mais. Que Deus abençoe cada um de vocês. E não esqueçam, a Aurora nos comentários. Essa vovó está esperando por vocês.